Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Autoras, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidada especial, Marta Medeiros. Canja Super International, Mônica Tomasi. Realização, Rádio Elétrica Corporation. E aí, rádio ouvintes, telespecs, tudo bem? Está começando mais um Sarau Elétrico. A nossa edição é toda ela dedicada a autoras. E estamos aqui com a honra de contar com a participação de uma das grandes autoras aqui do Sul, Marta Medeiros. E aí, tudo bem? Bem-vinda. Oi, que bom estar de novo no Sarau. Vamos lá, mais uma edição. Para mim, inédita, né? Agora, online. Legal, vamos lá. E aí, gurias? Hoje vocês são coadjuvantes, tá bem? Hoje não, sempre, né? É, pois é. Hoje é nós, hoje é nós. Hoje é nós. Então, a gente fez cada um a sua seleção de autoras, né, para ler aqui e compartilhar. A Marta está lançando um livro, inclusive, Isso. né? E a gente vai falar nele também. E depois a gente tem a canja da Mônica Tomasi, que está morando na Alemanha e que vai participar aqui do nosso sarau. Ela também, que é autora, né? E está lá já há mais de 2 anos. Professor, vamos lá, vamos ver com que tu vai nos presentear. A Mônica é a Leila Pinheiro da Alemanha, né? Isso. Leila Pinheiro, não, a Xadei de Copacabana. Que foi isso que o crítico... Ah, é? O crítico escreveu, ela fez um show lá num teatro, e o cara disse que é como se Xadei tivesse nascido em Copacabana. Copacabana. Copacabana é um restaurante aqui, não. Não, lá a gente é latino, né? É dentro de um pacote de uma série assim de jazz, fusão com latim. Eu conversei um pouquinho com a Mônica e a gente vai rolar depois aqui essa conversa para dar uma situada. Mas vai lá, professor, começa para a gente. Então, eu vou começar lendo um poema da Angélica Freitas, desse livro novo dela, Canções de Atormentar. A Angélica tem um humor que eu acho admirável, né? Aqui tem um poeminha rápido, então, dela, que se chama As Roupas Vêm da Ásia. As calças são do Camboja, a camisa Bangladesh. Do Nepal veio a jaqueta, os sapatos da Indonésia. O blusão é made in China, a jaqueta Paquistão. As meias são da Tailândia, as bermudas do Japão. As roupas vêm da Ásia nos vestir, transportadas em contêineres desde a Ásia pelo mar. São milhares de milhas. Nunca pus os pés na Ásia, grata à indústria nacional que me fez sentir o vento num longínquo bambuzal e as gotas de um rio sagrado que começa nos Himalaias. Legal, né? Globalização meio na mata. Assim. E aí eu vou aproveitar que vou emendar um outro poema dela que eu achei genial. Todo mundo sabe, até a gente pode botar depois na exposição aqueles quadros do Iberê no fim da vida dele, que são as coisas assim sombrias e tal, uma coisa meio bicicleta, uns fantasmas de pessoas, né? Uhum. Ela fez uma sequência de poemas pensando em personagens do Iberê. Então, chama assim 4 personagens em 4 desenhos de Iberê Camargo. Aqui são desenhos. Bom, eu gosto de sentar aqui e de pegar um sol. Tenho uma bicicleta e uma bateria, mas ando encantado por esse totem de carretéis que quem foi, trouxe e pôs em cima da minha mesa. Legal, né? Ela tenta pensar o que o personagem do desenho está pensando. 2, passo os dias a ajeitar os enfeites em cima da mesa, agora que vendi a bicicleta e só me resta a mesa nessa casa. Devo tentar combinar na sequência uma xícara e uns óculos maneiros que encontrei esses dias. 3, eu sou gorda e ela é magra, ela está de pé e eu estou sentada, entre nós existe uma bicicleta inflável que ela não pode pilotar porque não se move, e eu não poderei pilotar por sobrepeso. 4 e último,
Aguardo minha vez para andar de bicicleta. Cachorros me fazem companhia, porque não pretendem andar de bicicleta. Angélica Freitas. Muito bom. Vai lá então, Marta. Lê para gente, claro. Eu não sei se eu começo com... Eu peguei uma poesia também, mas eu queria da Ana Mariano e não encontrei o livro. Tem um livro da Ana Mariano maravilhoso aqui, Nossa Gaúcha. Então, eu vou ler um poema, mas depois eu vou ler um trechinho do meu livro também. Eu posso, né, fazer isso? Deve. Então, é o seguinte. Eu adoro ela, mas o Fischer vai me ajudar a dizer o nome dela. Wisława Szymborska? Não. Nossa, nunca sei. Sabe esse nome, né? É o Diego. O Diego fez curso de polonês para dizer esse nome. Wisława Szymborska. Não, já está tudo errado. Não é Wisława. Não é Wisława? Não é assim que se diz. Não, Diego. Não é assim que se vocês quiserem ficar tentando, eu posso me abster aqui, não tem problema. Tá, me diz. Não, eu vou dizer um muito pior depois. Esse aqui eu faço sozinho. Depois eu vou dizer um pior. Como é que é, Diego? Mas nessa edição mesmo aí, Marta, tem no prefácio aí a tradutora, cujo sobrenome eu não sei pronunciar, porque é cheio de consoantes, Regina alguma coisa. Ela diz, ela coloca uma forma de pronunciar que é Wisława Szymborska, diz ela. Eu não tenho muito... Tá, essa aí. Tá. Ela escreveu Amor à Primeira Vista. Eu acho barato isso, porque eu sempre pensei nisso, que as pessoas que começam uma relação, quantas vezes elas já não se cruzaram antes de começar a relação? Então, é o seguinte. Ambos estão certos de que uma paixão súbita os uniu. É bela essa certeza, mas é ainda mais bela a incerteza. Acham que, por não terem se encontrado antes, nunca havia se passado nada entre eles. Mas e as ruas, escadas, corredores, nos quais há muito talvez se tenham cruzado? Queria lhes perguntar se não se lembram, numa porta giratória, talvez, algum dia face a face, um desculpe em meio à multidão, uma voz que diz é engano ao telefone, mas eu conheço a resposta. Não se lembram. Muitos espantaria saber que já faz tempo o acaso brincava com eles. Ainda não de todo preparado para se transformar no seu destino, juntava-os e os separava, barrava-lhes o caminho e, abafando o riso, sumia de cena. Houve marcas, sinais, que importa se ilegíveis. Quem sabe 3 anos atrás, ou terça-feira passada, uma certa folhinha voou de um ombro ao outro. Algo foi perdido e recolhido. Quem sabe se não foi uma bola nos arbustos da infância. Houve maçanetas e campainhas onde, a seu tempo, um toque se sobrepunha ao outro. As malas, lado a lado no bagageiro, quem sabe numa noite o mesmo sonho que logo ao despertar se esvaneceu. Porque, afinal, cada começo é só continuação e o livro dos eventos está sempre aberto no meio. A senhora... Aqui, a senhora consoantes. Szymborska. Ela Chimbica, que é um cantor. A dona Chimbica. A Szymborska. Tá bom. Eu acho ela genial. Mas ela é genial. Queria ter pego um poema nosso aqui, mas na loucurada foi ela. Tudo bem. Diego, vai lá. Tá, eu vou começar lendo um poema também aqui dessa norte-americana, Louise Gluck, que faz umas 2 semanas foi anunciada como vencedora do Nobel de Literatura esse ano. Então, acho que vale a pena a gente ler um poema. Preciso fazer um breve comentário aqui, que na verdade o Thiago Tonucci, que foi quem traduziu o poema, explica que o título do poema no original, e ele traduziu assim também, é nostos, é uma palavra do grego, né, que dá origem à palavra nostalgia. E que, em geral, servia para indicar nas epopeias a imagem do retorno do herói para casa. Então, tem uma ideia de retorno a algum lugar. Né? Então, o título, Nostos, e eu leio. Havia uma macieira no quintal. Isso teria sido há 40 anos. De trás, apenas prados. Derivações de crocos pela grama úmida. Fiquei de pé àquela janela. Final de abril. Primavera, flores no quintal vizinho. Quantas vezes realmente a árvore floriu no meu aniversário, no dia exato, não antes?
não depois? Substituição do imutável para o inconstante, a evolução. Substituição da imagem pela implacável terra. O que eu sei sobre este lugar? O papel da árvore por décadas tomada por um bonsai, vozes surgindo das quadras de tênis, campos, cheiro de grama alta, corte novo. Como se espera de um poeta lírico. Olhamos para o mundo uma vez, na infância. O resto é memória. Essa é a Louise Gluck. Gluck. Eu não conheci, eu nunca tinha ouvido falar dela. Foi uma novidade na minha vida. Para mim, assim, eu vou buscar. Por algum motivo, assim, acho que basicamente com exceção dos beats, né, os norte-americanos são super pouco lidos, traduzidos no Brasil, né? E ela tem livro lançado aqui no Brasil? Não, né? Não. Agora vai ter, né? Mas agora vai ter. Não tinha ainda. Então é minha vez. Eu vou ler um trecho do livro que... Não, já sei. Tu não dá spoiler, tá? Não dou. Tem muita reviravolta aí. Tem muita. Esse é, assim, dá para dizer que o romance é isso, né? Uma sucessão de coisas assim, que ninguém... totalmente inesperadas. Mas, enfim, a protagonista é uma mulher que já foi super liberal, mas foi se enrijecendo de uma maneira. Esses paradoxos da condição humana, enfim. E é muito interessante porque tu vai indo e opa. A rigor eu não poderia ler nada, Marta, mas eu posso falar pelo menos da morte. A morte logo no começo. Claro, pode falar da livro resolve. Como é que é? Só o finalzinho do livro resolve tudo. Não, o finalzinho não resolve. É no meio. Mas, enfim, um casal de meia idade que resolveu, assim, são intelectualizados, viveram na França, resolveram morar, enfim, numa praia pequena, que parece ser do Rio Grande do Sul, daquelas praias que não acontece nada, né? Exato. E até que ele começa a demonstrar sintomas de uma doença, eles vêm para Porto Alegre, ele faz uma batelada de exames, e, enfim, eles deixaram um amigo, que é mais do que um amigo, que continua morando, né, em Paris, o Jérôme, e eles nunca perderam o contato, e esse cara é médico. Então, o personagem Nuno, que é o marido da Liege e que fica doente... Lígia, desculpa. Eu vou ler esse trecho em que ele recebe o resultado dos exames. Então, assim que ele recebeu o resultado, telefonou para o seu médico a fim de confirmar se havia interpretado direito. Sim, havia. O médico solicitou que ele marcasse uma hora para decidirem juntos os próximos passos. Nuno concordou. Ficou de retornar em breve ao hospital e desligou o telefone. Correu para o seu notebook antes mesmo de falar com Lígia, que havia dado uma saída. Precisava contar a Jérôme. Tem certeza? Perguntou o francês. Nuno, com a fisionomia séria, não respondeu de imediato, apenas assentiu com a cabeça pausadamente. Ambos permaneceram alguns segundos em silêncio, e então Nuno se sentiu impelido a completar a notícia, e em estado avançado. Jérôme sentiu o desconforto de um presidiário numa cela sem ventilação a 42 graus centígrados. Não havia escapatória nem alívio para sua falta de ar. Sumiria, se houvesse a chance, mas manteve-se firme em frente à tela de computador, diante do seu melhor amigo, que morava num país distante e que lhe dava uma informação que parecia mais distante ainda, vinda de algum lugar onde ninguém gostaria de estar. O que pretende fazer, Nuno? Comprar um terno decente. Nuno sendo Nuno.
O humor ácido dava permissão para entrar no assunto sem meias palavras. Câncer de pâncreas é muito agressivo, vaticinou Jerome. Acho que ainda vai dar tempo de terminar o livro que estou lendo. Jerome manteve-se quieto e, ao mesmo tempo, inquieto. Nem sempre conseguia distinguir quando Nuno estava brincando ou sendo absurdamente honesto. Tem 870 páginas, acrescentou. Era a senha para desembaraçar a conversa. Jerome descontraiu o rosto e Nuno abaixou a cabeça para esconder um sorriso que poderia virar outra coisa. Quando levantou a cabeça de novo, continuava brincando, mas o semblante revelava uma angústia difícil de ocultar. Não é justo, Jerome. Você é mais velho que eu. Deveria morrer antes. O coração de Jerome começou a bater acelerado. Por isso teve o cuidado de fazer a pergunta seguinte com tranquilidade, como se fosse algo natural. Você está com medo? Não. Nuno reconhecia que era uma resposta incompleta. Mas se você tentar me convencer de que existe vida eterna, vou ficar. A cena continua, mas eu paro por aqui. Então, A Claridade Lá Fora, o romance que a Marta está lançando agora e que fala ali no prefácio que, na verdade, era um filme, quer dizer, era o projeto de um filme e ele é totalmente cinematográfico, né? Muito visual. Muito visual. E a história, só rapidinho, se eu puder contar, tudo começou com um e-mail de uma leitora, muitos anos atrás, dizendo que ela era uma mulher que morava numa praia aqui do Rio Grande do Sul, só ela e o marido, e que ela simplesmente tinha desistido de conviver, de socializar com os outros, que ela achava que nós estávamos vivendo numa cultura super vulgar, ela não acreditava mais em ninguém, achava que estava tudo muito supérfluo e que ela ia realmente se autoexilar, tinha se autoexilado com o marido. Enfim, ela contava toda essa história. E eu acabei escrevendo uma crônica sobre isso, sobre esse autoexílio, que no fundo é um pouco um sonho de todo mundo, né? Porque lá para as tantas, conviver uma eterna negociação. Quem nunca pensou, né, em sumir com seus livros e filmes e vinhos e se isolar, né? Deixar de... Eu, pelo menos, já tive essa fantasia várias vezes. E aí eu publiquei uma coluna sobre isso, e aí, muitos anos depois, um cineasta que mora ainda em Londres, gaúcho, me procurou e disse, Marta, tu não quer escrever um roteiro disso? E era só isso que eu sabia. Era uma mulher com o marido isolados. E aí criei toda essa história aí durante um ano inteiro para um filme, e que pode até vir a ser um filme mais adiante mesmo. E aí depois eu resolvi transformar em literatura. Muito legal. É muito bom, muito legal. Vamos seguindo, professor? Diga lá. Não, estava fascinado com a história do romance, aí, deve ser legal. Né? Não, e tu não tem ideia disso, aqui não é 1/1000º da história, porque, olha, maluco, acontece muito. Paula Teitelbaum ficou chocada, eu digo, não, Paula, não diz essa palavra, fiquei chocada. Eu digo, bom, então eu consegui, né, cheguei lá. O negócio de escrever, hein, Marta, o negócio de escrever ficção, assim, eu sou um mero tentativo, né, mas enfim... eu já passei por essa experiência linda de tu inventar trajetórias, assim, um negócio genial. Mas para mim foi muito complicado, primeiro porque eu não tenho a técnica, admito, tu não pode, mas teus livros são bárbaros, né, Fischer? Mas eu até falei na minha coluna, né, desse último final de semana, que eu nunca tinha escrito na terceira pessoa, que é completamente diferente, porque escrever na primeira, tu pega o embalo, tu assume o personagem, fica um pouco mais simplificado para quem não tem a técnica, não tem talento mesmo, né, do romance. E eu dessa vez fiz me desafiei a escrever na terceira pessoa, adorei, e acho que realmente esse é um livro de ficção que eu subi um degrauzinho, assim. Eu estou muito satisfeita com ele, tomara que o pessoal já está dando um retorno super bom, vamos ver o que acontece, né? Vou atrás. Bom, eu vou ler trechos de um conto da Virginia Woolf, porque ela é meio, assim, no Ocidente aqui, ela é meio mãe de um estilo, mãe no sentido de ter dado à luz, né, esse jeito, enfim, de uma dicção feminina evidente, explícita, em altíssimo nível e tal. Ela é uma romancista que eu gosto muito. E tem uns contos bacanas. Eu vou ler aqui, então, o começo e o final de um conto chamado A Marca na Parede. A Marca, isso é uma tradução portuguesa,
Marca na parede, é simplesmente isso. Alguém olha uma marca na parede e aí se desenvolve a história. Foi aí por meados de janeiro do corrente ano que pela primeira vez olhei e vi na parede aquela pequena marca. Para recordar uma data, não há como relembrar aquilo que nos rodeava na ocasião. Ora, lembro-me perfeitamente de que tinha o lume aceso na luz, de que na página do livro que estava lendo se refletia uma faixa amarela de luz e sobre a chaminé havia 3 crisântemos dentro daquela jarra, que é uma esfera de vidro. Isso aqui já é um tipo de narrativa assim que, quer dizer, se fosse narrativa policial, acho que um homem saberia escrever, mas, em geral, isso é um ângulo feminino de enxergar as coisas, né? De botar ênfase em detalhes assim, irrisórios, né? Mas que compõem o todo de maneira super necessária. Bom, aí ela segue falando sobre isso e diz assim, sim, foi no inverno e tínhamos acabado exatamente de tomar chá, pois me recordo de que estava a fumar quando notei essa marcazita na parede pela primeira vez. Através do fumo do meu cigarro, olhava para o lume e os carvões ardendo, olhava para o lume e os carvões ardendo trouxeram-me de novo à mente uma fantasia que há muito me persegue. A imagem de um castelo com uma bandeira carmesim desfraldada e um bando de cavaleiros vermelhos cavalgando por sobre uma vertente de rochas negras. Bom, e aí ela vai indo e tal, fica olhando lá para o tal do negócio da parede e tal, e pensa no que está acontecendo, as formigas no jardim, bababá e tal. Aí, ali adiante, ela diz, entretanto, eu não tinha de modo algum a certeza do que seria essa pequena marca e não estava nada convencida de que tivesse sido feita por um prego, porque ela cogitou que fosse um prego, né? Ela é demasiadamente redonda e excessivamente grande para isso. Eu vou pular bastante agora aqui, lá adiante ela vai dizer assim, vista agora com essa luz, a marcazinha da parede parece ter volume, nem é absolutamente circular. Não posso ter a certeza, mas realmente dá-me a impressão de que projeta uma pequenina sombra, levando-me a crer que se passasse o dedo em cima, encontraria um minúsculo alto, um ressalto, né? Dir-se-ia um desses estranhos campos de South Downs, que não se sabe exatamente se foram ou não cemitérios. Aí ela segue lá adiante. Não, nada se pode provar, ninguém sabe coisa alguma com absoluta certeza. E se eu me levantasse nesse instante, vendo de perto a marca na parede, chegasse à conclusão de que se trata realmente da cabeça de um enorme prego espetado ali há 200 anos, que agora, graças aos esforços pacientes e muitas gerações de criadas que passaram por cima um pano de pó, conseguiu ver a luz do dia, tendo como primeiro aspecto da vida atual esse aposento branco e o lume da chaminé. O que ganhava eu? Aí vou indo lá para o final, o embalo final diz assim, todavia, a vida não desiste e salpicadas pelo mundo, milhões e milhões de vidas semelhantes a árvores existem, espalhadas por quartos de dormir, por salões de navios, por toda espécie de aposentos onde homens e mulheres fumam tranquilos cigarros. Só imaginar-me uma árvore encheu-me de pensamentos tranquilos e felizes. Desejava agora pensar em cada uma dessas existências separadamente, mas qualquer coisa se interpõe. Em que estava eu a pensar? Que era uma árvore, um regato? Não consigo recordar-me. Tudo se esvaiu num repente. Alguém ao meu lado exclama, vou lá fora comprar um jornal. Vais? Vou, apesar de não valer a pena comprar jornais. Nunca se passa nada. Maldita guerra. Demônios a levem. E agora ainda por cima um agouro de aparecer uma lesma na parede. E última frase do conto, e a marca da parede era mesmo uma lesma. O que eu acho admirável é esse, além do fim do talento para escrever no sentido amplo, assim, é essa mistura, quer dizer, tu tem uma marca na parede que não é nada, podia ser um prego, podia ser não sei o que e tal, é uma lesma, mas aí quanto menos espera, alguém introduz do nada a guerra, entendeu? Porque é isso, a vida é assim mesmo, né? A gente está olhando uma coisa e tal, e de repente tem uma guerra ali do lado e esse desconforto silenciado, assim, eu acho que é meio a marca da Virginia Woolf. Então, isso é uma antologia que eu tenho há muitos anos já, mas tem uma boa tradução dela em português, eu é que não peguei lá agora, mas isso é Virginia Woolf. Legal. Marta, vamos lá. Eu vou ler, na verdade, uma orelha
escrita pela Simone de Beauvoir, até porque eu escolhi a Simone porque a minha personagem é muito fã da Simone de Beauvoir, ela morou em Paris ali no final dos anos 60, começo dos 70, então ela tem toda uma relação com o existencialismo. Então eu resolvi escolher hoje 2 autoras que eu cito no meu livro. Uma delas é a Simone de Beauvoir. O livro é Uma Morte Muito Suave, em que a Simone relata a morte da mãe dela. E aí ela conta na orelha que ela chegou a ser um pouco criticada por usar a literatura para falar de algo tão pessoal, e ela faz uma defesa disso. Então, minha mãe havia sido levada para uma clínica. Sua doença, sua agonia me desolaram. Alguns dias depois de seu enterro, a decisão de contá-las se impôs ao meu espírito, bem como o título dessa narrativa, sua epígrafe e a dedicatória. Passei o inverno a escrevê-la. Quase todas as noites via minha mãe em sonhos. Estava viva e, por vezes, eu me espantava de que a tivessem conseguido salvar. Na maioria dos sonhos, porém, eu sabia que estava desenganada e tinha medo. Mamãe amava a vida como eu a amo e sentia ante a morte a mesma revolta que eu. Não existe uma morte natural. Nada do que acontece ao homem é natural, pois sua presença coloca o mundo em questão. Todos os homens são mortais, mas para cada homem sua morte é um acidente. E, embora saiba que vai morrer e aceite essa ideia, é uma violência indevida. 2 ou 3 críticos indignaram-se de que eu tenha ousado tomar notas à cabeceira de uma moribunda. Essa concepção da literatura nasce de um naturalismo bem ultrapassado. Nunca me teria ocorrido tomar notas sobre os acontecimentos ou as situações que me abalaram e que posteriormente tentei ressuscitar no papel. Eu não havia premeditado escrever Uma Morte Muito Suave. Nos períodos difíceis de minha vida, rascunhar frases, mesmo que não sejam lidas por ninguém, me reconforta tanto quanto a prece ao crente. Pela linguagem, supero meu caso particular e comungo com toda a humanidade. Não é pelo prazer de ceder à tentação, ou por exibicionismo, por provocação, que frequentemente os escritores relatam experiências terríveis ou desoladoras. Por meio das palavras, essas experiências se universalizam e permitem aos leitores conhecer, no fundo de suas infelicidades individuais, o consolo da fraternidade. É, na minha opinião, uma das tarefas essenciais da literatura e que a torna insubstituível. Superar essa solidão que nos é comum a todos e que, apesar disto, nos torna estranhos uns aos olhos dos outros. Simone de Beauvoir, explicando o livro Uma Morte Muito Suave. Que legal. Muito legal. É. E é verdade, né? A gente que escreve sabe disso, né? Como parece, né, que é uma coisa muito umbilical, muito vaidade e tal, mas como é necessário a gente colocar no papel aquilo que nos atormenta, nos angustia, ou enfim, o que for, e como isso cria liga com o leitor, como é importante, como cria a magia da identificação. E por isso que eu adoro biografias e adoro... Eu acabei de ler o Patrimônio, do Philip Roth, reler Patrimônio, que também é a história da doença do pai dele, e eu fico impressionada, assim, como consigo entrar para dentro do livro, para dentro do sentimento. Eu particularmente gosto muito desses livros que narram histórias reais. Uhum. Diego, vamos lá. Eu vou ler 2 trechos aqui de um conto de uma autora escocesa que eu gosto bastante, chamada Ellie Smith. Esse conto é o conto que dá título ao livro. O título é A Primeira Pessoa. Ele tem um truque que eu acho super interessante também, que é o conto é meio com um interlocutor, né? Então ela fala, é uma história basicamente de 2 pessoas, narrada em primeira pessoa, mas ela fala o tempo todo você me disse, assim por diante. Né? Então exige uma certa... romance do Jefferson. Então exige uma certa atenção, assim. Então ela começa assim, isso aqui é bem abertura. Tem uma coisa meio rabugenta, assim, que eu acho super legal. Mas aqui é uma versão nova de Você e de Mim. Nessa história aqui, a gente não se conhece da maneira tradicional, da maneira mais tradicional. Bom, pelo menos isso está fazendo eu me sentir um pouco mais pro lado dos antigos. Eu não tenho, assim, tanta certeza de que o corpo possa aguentar uma novidade assim tão nova e reluzente, quando, como o meu, ele já passou por todas as novidades aceitáveis, as bem sinalizadas, aquelas que se espera da gente na vida. A cintilante adolescência, o sabitudismo dos 20 anos,
a novatice dos 30, os súbitos espantos desestruturantes dos 40, etc. Mas isso eu não esperava. Hoje eu acordei e você não estava. Eu desci e achei a casa estranhamente vazia. Aí eu vi que a mesa da sala de jantar tinha sido arrastada para fora e estava na grama debaixo do sol. E que você estava ali esperando por mim com o café da manhã pronto à sua volta. Não sei se eu ainda estou para essas coisas, eu digo. Bocejo, você diz. Aí ela coloca entre parênteses. Você não boceja de verdade. Você diz a palavra bocejo. Aí você olha para mim do outro lado da mesa e sorri. Eu ainda não me acostumei com o seu sorriso e com ele se dirigir a mim. Às vezes, quando você sorri para mim, eu tenho vontade de olhar por cima do ombro para ver para quem é que você está sorrindo. Eu estou falando sério, eu digo ao me sentar. Não sei bem ainda se tem muito espaço na minha vida para isso tudo. Eu não sei bem se ainda me sobrou paciência. Eu meio que já passei da idade para isso. Meio que já passei da idade, digamos, de conhecer os pais de alguém. Eu tenho a idade dos pais das pessoas, santo Deus. Enfim, aí então o papo vai se desenrolando por aí, ela tá assim, que saco também essa coisa de ter um novo relacionamento e ter um monte de burocracia e tudo mais. Então tem uma coisa meio ressentida, que é super bonita. E aí eu pulo basicamente para o final, segue essa conversa, eles vão e voltam no dia, vão para a cama e tudo mais, voltam. E aí mais adiante eu retomo numa outra abertura aqui. Você não é a primeira pessoa a me contar uma lorota, eu digo. Eu sou pré-lorota, você diz. Eu sou pós-lorota. Lorota. Você diz a palavra lorota como disse a palavra bocejo de manhã. Eu tento não rir. É o começo da noite, nós estamos na cama de novo. É quase constrangedor isso, ir para a cama com alguém tantas vezes no mesmo dia. Você não é a primeira pessoa com quem eu já fui tantas vezes para a cama no mesmo dia, eu digo. Espero que não, você diz. Você não é a primeira pessoa que me renovou, eu digo. E não seria a última, você diz. Você não é a primeira pessoa que pensou que podia ser meu salvador ou minha salvadora, eu digo. Eu é que nunca ia ter esse tipo de presunção, você diz. Você não é a primeira pessoa que espirrou, seja lá que suco de amor que você espirrou nos meus olhos para eu ver as coisas de um jeito tão diferente. Eu digo. Hã? Você diz. Aí você faz a cara inocente que faz quando está fingindo que não entende. Você não é a primeira pessoa com quem eu já tive conversas boas que nem essa, eu digo. Eu sei, você diz. Já passei por isso tudo e tal. Você se sente no auge da experiência. Valeu mesmo, eu digo. E você não vai ser a primeira pessoa que me deixou por causa de outra pessoa ou de outra coisa. Bom, mas se tudo der certo, isso ainda vai demorar um tanto, você diz. E você não é a primeira pessoa que eu digo, que te deixa sem saber onde pôr as mãos? Você diz. Bom. Você não é a primeira pessoa que já sofreu por amor. Você não é a primeira pessoa por quem eu arrisquei um braço. Você não é a primeira pessoa que eu tentei impressionar com a minha brilhante performance de quem finge que não se impressiona com nada. Você não é a primeira pessoa a me fazer rir. Você não é a primeira pessoa que eu faço rir. Você não é a primeira pessoa e ponto final. Mas você é a única pessoa agora. Eu sou a única pessoa agora. Nós somos as únicas pessoas agora. Acho que isso basta, né? Essa é a Ellie Smith. Muito bom. Muito legal. Falou da burocracia, me lembrei de uma coisa paralela aí, que o Quino morreu agora, né? O autor da Mafalda. Esses dias eu revi uma tirinha que é a Mafalda ganha uma tartaruga e bota nela o nome de burocracia. Ela anda devagar e tal, não sei. Daí um daqueles amigos dela vem visitar no dia seguinte para ver a burocracia e a tartaruga está recolhida, né? Daí, pô, mas eu vim só para ver. Disse, não, mas agora já acabou. Eu vim só para ver ela. Não adianta. Pô, eu volto amanhã, então que horas? Não dá para saber. Muito bom. Tá. Sou eu? Né? Tá. Eu vou ler esse livro é um livro de uma guria que tem 29 anos, entendeu? Ela é da onde mesmo? Ela é irlandesa
Pessoas Normais é o nome do livro. Eu estou super afim de ler, é bom? É legal, é bem bacana. Sally Rooney, parece que tem uma série, né? Pois é, eu ouvi falar de série. Eu não sei também, mas é muito interessante e acompanha a vida, assim, quer dizer, com intervalos, ela vai pontuando, assim, no tempo, uma semana depois, 3 meses depois, 2 horas depois, cada capítulo novo começa assim. E então são colegas do colégio, do ensino médio, e eles depois vão para uma universidade em outra cidade, etc. E eles nunca realmente conseguiram se desligar e tampouco se ligar totalmente, né? Uma história bem maluca. Hoje, ela é uma guria de 29 anos, né? A gente fala isso na minha época de jovem, adolescente, enfim, não se usava essa expressão e tampouco se tinha noção do que é uma relação tóxica, né? De uma relação. Isso não existia no nosso vocabulário, né? A experiência existia, mas não tinha nome esse troço. Tóxico era outra coisa naquela época. Era tóxico. Tóxico. Isso. Então, na verdade, é essa a história, mas isso não é nunca dito dessa maneira como eu estou falando. E aí o cara, num determinado momento, ele está com sintomas de depressão, começa a ter problemas, um estresse, e alguém sugere a ele, isso já durante a universidade, que ele vá procurar um serviço psiquiátrico que é tipo assim, social, entendeu? É de graça e tal. Então, eu vou ler essa cena porque eu quero chegar numa frase que eu amei. Então, assim, na sala de espera, ele tem que preencher um questionário. As cadeiras... Questionário também é um gente velha falar, né? Brizola, Kátia. Tiraram a trema. Não tem mais trema. Não tem mais trema. Eu fiquei perdida. Eu sei a trema, não sou ninguém. Não tem mais isso. Eu fico, às vezes, bem atrapalhada com a pronúncia da... Tá bom. Bom, as cadeiras são de cores vivas, dispostas ao redor de uma mesa de centro com um brinquedo infantil de ábaco. Já que a mesa de centro é baixa demais para que se debruce e a use como apoio para escrever nas folhas, ele as põe no colo, atrapalhado. Na primeiríssima questão, ele fura a página com a caneta esferográfica e deixa o cara já psicopata. E, assim, quer dizer, né, o cara está lá para fazer um diagnóstico, é um teste. E já deixa um furo na página e deixa um pequeno rasgo na folha. Ele ergue o rosto para a recepcionista que lhe deu o formulário, mas ela não está atenta. A segunda pergunta é intitulada Pessimismo. Ele tem que circular o número de uma das seguintes afirmações. 0. Não sinto desânimo em relação ao meu futuro. 1. Me sinto mais desanimado em relação ao meu futuro do que antigamente. 2. Não tenho a expectativa de que as coisas deem certo para mim. 3. Sinto que meu futuro é desanimador e só vai piorar. Ele tem a impressão de que todas essas afirmações poderiam ser verdades plausíveis, ou que mais de uma poderia ser verdade ao mesmo tempo. Põe a ponta da caneta entre os dentes. Ao ler a quarta frase, que por algum motivo foi qualificada com um 3, porque é 0, 1, 2, 3, Connell tem uma sensação de coceira na cartilagem do nariz, como se a frase o chamasse. É verdade. Sente que seu futuro é desanimador e só vai piorar. Quanto mais pensa nisso, mais se identifica. Nem precisa refletir sobre o assunto, pois sente. A sintaxe parece ter se originado dentro dele. Ele esfrega a língua com força no céu da boca, tentando fixar o rosto em uma carranca neutra de concentração. Sem querer assustar a mulher que receberá o questionário, opta por circular a afirmação 2. Foi Neil quem lhe contou do serviço.
O que ele disse especificamente foi, é de graça, então mal não faz. Neil é uma pessoa prática e demonstra compaixão de formas práticas. Connell não o tem visto com frequência ultimamente, pois agora Connell mora na residência para bolsistas e não vê mais ninguém com frequência. Na noite anterior, passou 1h30 deitado no chão do quarto, porque estava cansado demais para completar a jornada do banheiro para a cama. Havia o banheiro atrás dele e havia a cama na frente dele, ambos dentro do seu campo de visão, mas por algum motivo lhe era impossível ir para a frente ou para trás, somente ir para baixo, para o chão, até seu corpo ficar imóvel no carpete. Bom, aqui estou no chão, ele pensou. A vida é muito pior do que seria na cama ou em um lugar totalmente diferente? Não. A vida é exatamente igual. E agora vem a frase que eu adorei. A vida é a coisa que você traz consigo dentro da própria cabeça. Adorei isso. Adorei. Achei incrível isso. Porque é isso, né? Então, pessoas normais, o cenário, a circunstância, nada disso realmente faz, quer dizer, faz uma pequena diferença, etc., mas dentro da cabeça é ali que a tal da vida, né, se processa. E aí não tem, né? Aí é tu contigo mesmo. Te vira, meu. Boa. Professor, vamos lá. Coisa mais linda esse teu encantamento aí pela guria. Uma guria, eu nem sei se é o primeiro, eu gostei especialmente dessa frase, eu não sei se é o primeiro livro dela, acho que não, o primeiro romance, é o primeiro romance, Pessoas Normais. É legal, uma guria de 29 anos já tem pelo amor de Deus. A sabedoria é grande, né? Bah. Eu vou ler uma crônica da Natália Protásio, que é uma rica de uma cronista e tal, né? Não sei se a Marta tem acompanhado ela, mas é uma... De nome, mas não estou sabendo muito da obra dela, não, vou conhecer agora. Não, ela é uma... Eu não sei onde ela nasceu exatamente, mas ela é de família pernambucana, enfim, já morou em São Paulo, Paraná, morou na Suíça um tempo e agora mora em Porto Alegre. Uma criatura da melhor qualidade, assim, tem um humor maravilhoso. Isso aqui, então, é uma pequena história, porque pode ser tido como um conto, né? Chama Normal. 22h42. A casa está vazia e silenciosa. Tão silenciosa que posso ouvir os ruídos de vida acontecendo nos apartamentos ao lado. Onde moro tem 4 grandes janelas e 2 médias. Agora, durante o verão, o sol aparece lá pelas 6h30, 7h, formando frestas através de minha cortina. A gata gosta de brincar quando a luz se movimenta na parede. Hoje o sol já se foi há algumas horas, meus pés doem do esforço de um dia de trabalho em pé. Mais uma vez eu alcancei a marca dos 10.000 passos antes do pôr do sol. Como se não bastasse, até isso meu celular diz que faz. Calcula as perdas em medicamentos vencidos, envia e-mail com texto corrigido, salva na agenda um aniversário que esqueci esse ano, para não esquecer ano que vem de novo. Ele tem feito muita coisa, menos receber ligação. 22h51. Você bem que podia ter me ligado. Eu bem que poderia parar de esperar a tua ligação. Porém, às vezes, parece que a espera é a única coisa que dá sentido a uma segunda-feira vazia e silenciosa. Meu amor é uma sala de espera. Existem muitas formas de amor, mas nenhuma tão dolorosa quanto o amor à distância. Ai, 22h54. Tudo acontece e eu continuo nessa sala de espera. Meu primeiro amor aconteceu em 3 dias, os beijos em mais 4, uma distração de férias de verão, típico. Meu peito sangrou por meses. Mal sabia eu que aquela sina seria crônica. Ai. Eu aqui escrevendo e você bem que podia me ligar. 22h59. Você lembra um poema teu, né, Marta? Tem? Tem. Um eu tô achando familiar. Familiar, né? É, familiar. Eu devia me concentrar e esquecer de fingir que olho a hora só para ter certeza que meu celular ainda está funcionando. Meu celular também dá as horas. Tem calendário e toca música, só não recebe ligação. Paro para comparar e até meu primeiro namoradinho era estrangeiro. Nas terras paulistanas da época, baiano era exótico. 23h06. Não durou muito, ele queria um amor barulhento, briga de ciúme, mas não sou ciumento. Queria casar, eu queria fazer o ensino médio. Queria voltar para sua cidade natal de 500 habitantes. Eu queria conhecer o mundo. Enfim, não durou muito. 23h08.
Pensar em ex-amor antigo é estranho. Talvez esse filme de retrospectiva esteja passando na minha mente hoje, porque em poucos dias faz 1 ano da assinatura do meu divórcio. E como não seria diferente. Pensar num ex é pensar em todos. Pensar no amor é lembrar de todos. O mais doloroso é não poder se sonhar ou se lembrar de um futuro amor casual à distância. Porque, afinal, convenhamos, o que temos? 23:11. Palavras e expectativas de saudade. Uma vontade de 2 beijos e um abraço que dure 1 semana. Palavras enviadas através das distâncias com a leviandade da comunicação instantânea. Eu te contando banalidades do meu dia, querendo, fingindo que está tudo normal. Nenhum amor é normal. Normal é amar todo mundo, como eu amo as gatas, o porteiro, o vendedor de correia de sandália de dedo, minhas vizinhas, meus clientes velhinhos do farmácia popular, minha amiga, meu irmão. Normal fazer tudo com amor, ver o amor em tudo. Sentir amor assim, do nada, depois de 2 encontros e 2 noites, não é normal. É estranho. Não devia ser assim. Você bem que podia me ligar numa hora dessas, eu bem que podia te atender, como se fosse a coisa mais banal escutar a tua voz. Como se eu não estivesse esperando há dias, como se não estivesse apaixonado, como se fosse normal, depois de quase 2 meses e meio, a gente ainda estar se falando pelo WhatsApp. Pena que estar se falando hoje em dia não é exatamente estar se falando. 23:17. Legal. Natália Protásio. Muito legal. Muito bom. Sou eu? Isso. Eu vou ter depois mais uma chance ou esse é o vai último? Ter, vai ter, tá. vai ter. Não, porque eu quero o grande finale, né? Claro. Eu quero... Não, gente, eu adoro esse livro da Adriana Calcanhoto. Não sei se vocês conhecem o Saga Lusa. Eu adoro. Eu adoro, porque ele é histriônico, né? Ela foi fazer uma turnê em Portugal, pirou lá, teve um problema de saúde, e ela faz uma espécie de diário desse momento maluco que ela viveu. Então, eu vou ler um trecho. Acordei. O que significa? Dormi. Umas horinhas seguidas, não sei bem quantas, mas sem grandes problemas. Sem cair da cama, sem xixi nos lençóis, comportei-me muitíssimo bem. A sensação é boa, apesar da ressaca. Porque imaginei que depois de tantas horas acordada, eu fosse não apenas dormir, mas desmanchar feito um urso panda de férias acumuladas por meses. E, francamente, isso não estava me ajudando em nada a pegar no sono. Aliás, concluo que estivesse me ajudando a ter os pesadelos horríveis, que, por sua vez, estavam tentando proteger meu sono. Freud explica, depois. Mas nem tudo que é para proteger é necessariamente tão fofinho assim. Se alguém aí tem uma mãe, sabe bem do que é que estou falando. Pesadelos, convenhamos, por mais bem intencionados que sejam, são, em geral, grosseirões, estúpidos, mal educados, e eu sou essa pobre alminha sensível, amalucada e meio zonza, lorpinha, chanfrada mesmo, nesse momento e em qualquer outro. Mas pronto, estou de pé, eu acho. Que envergo, mas não quebro. E já arrumando o quarto, separando roupa para lavar, tirando jornais para o lixo. A vida é curta, galera. Suja para sua agenda de amanhã, não é mole, não. E pedi um prego no pão. Calma, atenção, brasileiros, moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos, pessoal. Prego no pão é um sanduíche típico português, um pedaço de carne dentro de um pãozinho. Não me vão tomar ao pé da letra e começar a se cutucar uns aos outros, já achando que pedi pregos para degustar. Nossa língua portuguesa prega-nos partidas. E pediu prego, na verdade, só para a Sueli ver que comi carne. Para ela parar de me encher, pelo amor de Deus, que ando obsessiva desde que espiroquei. Tem que comer carne, Adriana. Tem que comer carne, meu. Tem que comer carne. Tem que comer carne. Tem que comer carne. Bom dia, Su. Tem que comer carne. Boa noite, Su. Tem que comer carne. Tem que comer carne. Su, por favor, me alcança aquela banana ali. Tem que comer carne. Tem que comer carne. Tem que comer... Ai, que saco! O doutor, seja qual for, falou a mesma coisa. Tem que comer carne. E como sou eu mesma a telefonar para o room service, ou ruim service, em pronúncia brasileira, já que tive eu mesma que pedi essa tortura, fui logo no prego, achei coerente. Pedi, comi... Aliás, não conheço a origem do nome desse sandes, ou sanduíche, ou sandice, como queiram, mas desconfio que tem a ver com ferro contido, tanto no prego quanto na carne. Então é isso, Adriana Calcanhoto, mostrando seu talento de escritora. Legal. É uma história e tanto, né? Que ela ficou uma doideira, que ela não conseguia dormir. Não, ela também ela falando, né, que ela não comia açúcar há anos, daí de repente toma uma Coca-Cola no frigobar e para ela que ela dá uma piraba. LSD para fora, assim, então é muito legal. Vai lá, Diego. Tá. Vou ler
2 poemas desse livro aqui, ó, Bigornas, dessa poeta carioca chamada Yasmin Nigri. Esse livro foi lançado ano passado, retrasado. É o primeiro livro dela. O primeiro poema tem como título Como Poderia Partir. Como poderia partir quando fervilha na boca o não dito, quando gasto a saliva beijando canudos e juras furadas, na companhia de anarquistas de boca áspera, tomados pela preguiça, coleciono feridas não cicatrizadas no canto do coração arisco. Não me faz falta a felicidade, me atormenta o excesso de coisas tão abstratas que eu não posso roçar em ninguém. Faz falta a plasticidade dos joelhos, um fósforo inteiro, um par de utensílios, um artesão que abra meu peito por dentro, tire os ossos do centro. Revestida e armada, saio correndo, dou a volta e qualquer sopro me traga para o mesmo ponto. E o segundo, esse aqui eu adoro, eu já li, acho que eu li uma vez lá no Ocidente ainda, no tempo que a gente ia até o Ocidente para fazer o sarau, né? O título é Sabe o que cairia bem? Não é o Bolsonaro. Quer dizer, também cairia bem, né? Mas não é, nesse caso não é. Nesse poema não é. 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 6 anos de alemão, e quando vejo essa porta vermelha ainda quero pintá-la de preto. Não tenho mais paciência para amar. Talvez devesse praticar zen budismo em Copacabana. Custa R$20 a sessão de zen budismo em Copacabana. Deixa pra lá, começa às 7 da manhã o zen budismo em Copacabana. Ando refletindo sobre estreitar relações com minha espiritualidade e fora da faixa de pedestres um carro em alta velocidade quase me atropela. Tá maluca? Quer morrer? Talvez eu queira, idiota. Às vezes, perguntas tolas me vêm à cabeça. Como assim você é fã dos Beatles e atravessa fora da faixa? Às vezes, pensamentos malignos me vêm à cabeça. Sabe o que cairia bem agora? Você de um prédio. Essa é a Yasmin Nigri. Bigornas é um bom título, né? Bem apropriado. É maravilhoso. Pancadão, né? Pancadão. Poesia pancadão. É isso aí. Eu vou ler uma autora que é canadense, que eu já andei lendo aqui, eu meio que me encantei com ela também, essa Rachel Cusk. Eu li o outro livro, que é o Esboço, é uma tal de uma trilogia, em que eu me admirei especialmente da maneira como ela fluía do discurso direto para o indireto, e ia e voltava, e aquilo ia ficando assim, fluindo de uma maneira que eu disse na época, assim, mágica, né? Esse livro, ele segue um pouco, bom, por isso é uma trilogia, né? A mesma linha, assim, não tem nada de excepcional que aconteça, tu sabe muito pouco da protagonista, tu sabe mais pela maneira como ela se relaciona com as situações e com as pessoas. Uma escritora que se separou, vai morar com os filhos em Londres. Eu escolhi uma cena aqui específica, em que ela reencontra na rua um ex-namorado, ela voltou a morar, ele também tinha saído e voltou, mas esse detalhe nem tem a ver com a cena propriamente dita. Ele havia tentado se manter indiferente, ele tem filhos pequenos também, ele havia tentado se manter indiferente ao fato de a filha tocar violino. Fazia questão de que ela não crescesse com a nítida impressão que ele costumava ter dos próprios pais, a de que o seu amor por ele era condicionado ao fato de ele aceitar seus desejos, né, dos pais. E talvez o verdadeiro motivo de ele ter abandonado o violino, falou, tivesse sido para descobrir a resposta a essa pergunta, a pergunta sobre o amor. Na sua escola havia um menino, prosseguiu, que ele, tu vê que ele está contando para ela, né? Que ele nunca chegou a conhecer muito bem e que era extremamente ruim
em música. A sua surdez musical era motivo de piadas constantes, não especialmente cruéis, mas quando eles cantavam os hinos no auditório da escola, a voz do menino, claramente audível, era motivo de certa irreverência, e na apresentação pública de Natal, segundo diziam, tinham chegado a lhe pedir para articular as canções natalinas com a boca em vez de cantá-las. Não se sabe como esse menino tinha começado a tocar clarinete e, através dele, produzia sons igualmente dissonantes, mas sua tenacidade para aprender o instrumento era, sem dúvida, inabalável. 1000 vezes ele pediu para ingressar na orquestra da escola, onde Gerhard era a estrela, e ouviu um não. Com lentidão e esforço cruciantes, foi avançando de série em série. O seu domínio da música era o oposto total do instintivo, mas mesmo assim, um dia, depois de ele finalmente conseguir alcançar o padrão mínimo, a orquestra da escola o aceitou. Por volta da mesma época, Gerhard saiu da orquestra, praticamente não voltou a pensar neste menino. Mas, uns 2 anos depois, no último semestre de Gerhard, por acaso, foi assistir a uma apresentação escolar do concerto para clarinete de Brahms. O solista era ninguém menos que esse menino. E, alguns anos depois disso, Gerhard viu seu nome escrito em letras graúdas no flyer de um concerto em Wigmore Hall. Ele hoje é um músico famoso, disse Gerhard. Muitas vezes liga ao rádio, lá está ele tocando seu clarinete. Eu nunca consegui entender direito a moral dessa história, disse Gerhard. Acho que talvez tenha alguma coisa a ver com prestar atenção não naquilo que vem mais naturalmente, mas naquilo que você acha mais difícil. Nós somos tão doutrinados a aceitar o que somos que o conceito de nos recusarmos a nos aceitar se torna bastante radical. Achei bem bacana também essa... Ele é todo assim, ela vai filosofando e refletindo e tal, mas não é isso, né? A gente... Qual é o livro? Mostra Trânsito. Esse é o segundo. O primeiro é mais... Ele flui melhor na leitura, que é Esboço. O primeiro. Esses são contos. Não, é um romance. São 3 romances, uma trilogia, entendeu? Então, esse aqui é o segundo. E ela é maravilhosa, assim. E é o tempo todo isso, entendeu? Ela vai extraindo coisas daqui e dali. Mas isso é tão real, né? A gente é compelido, e eu penso que até assim com os filhos da gente, a gente meio que pratica assim, né, o que é natural nele é isso que tem que ser, porque já está ali colocado. E, sabe, não precisa ser, né, necessariamente isso. Mas, enfim, estou toda nas reflexões. Falando em filha, eu ainda estou meio chocado, porque agora eu tenho uma filha de 10 anos e meio, né, 10 anos e 3/4, que é pequenininha e tal, né? E aí agora, esses dias eu fui me despedir dela, eu estava sentado no sofá, daí puxei ela assim, bem que estava querendo sentar lá no meu colo, né? E não dava certo, daqui a pouco eu me dei conta assim, tu não quer mais sentar no meu colo? E ela disse, não quero mais sentar. Nossa, é um rito de passagem isso, Ficha. Tem que aceitar. É um rito de passagem. Para a puberdade. E deu aquele choque, assim... E, ao mesmo tempo, é isso, né? Claro, ela é que quer, né? Não tem mais um bebê em casa. Isso aí. Eu vou ler um trechinho aqui de um livro. O livro, eu não gostei dele todo, assim, mas é um livro muito importante. É esse livro aqui, ó, acho que está circulando, da Grada Quilomba, chama Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Essa mulher é psicanalista, filósofa, tem um doutorado em filosofia na Alemanha. Ela é nascida em Lisboa, mas os pais dela, pais ancestrais, são de Angola e de São Tomé e Príncipe. Enfim, ela é artista multimídia, multidisciplinar, mas é filósofa, né? Então, bom, o livro é uma tentativa de sistematizar
esse debate aqui sobre plantação. Plantação aqui no sentido da plantation, ou seja, daquele tipo de empreendimento colonial, não é isso? Com propriedades em forma de latifúndio, com mão de obra escrava, com produção de um produto só para exportação, enfim, né? Modelo açúcar no Brasil, enfim, milho, algodão e tal, lá nos Estados Unidos. Soja no Brasil. Só hoje em dia não tem mais escravo assim, né? Não tem mais escravo. Mais ou menos, Hoje em dia os caras expulsam os índios que sobraram, né? Mas o legal é o seguinte, o legal é meio desacomodador, assim, né? Para gente como nós, né? Branco e tal, que nunca não tem antepassado, pelo menos conhecido, que tenha sido escravizado. Mas ela faz um raciocínio que eu achei genial, assim, no final. Então eu vou ler 2 trechinhos. É o último capítulo, ela chama Descolonizando o Eu. Para concluir esse livro, gostaria de voltar ao seu início, o título Memórias da Plantação. Eu quero usar a metáfora da plantação como o símbolo de um passado traumático que é reencenado através do racismo cotidiano. Então, aqui que está esse é o link da coisa, né? Assim, tu tem uma coisa bem remota, que é aquele modelo lá da plantation, e tu tem o trauma hoje em dia. Aí ela vai fazer uma conversa sobre isso e diz assim, a ideia de plantação é a lembrança de uma história coletiva de opressão racial, insultos, humilhação e dor, uma história que é animada através do que chamo de episódios de racismo cotidiano. A ideia de esquecer o passado torna-se de fato inatingível, pois cotidiana e abruptamente, como um choque alarmante, ficamos presas a cenas que evocam o passado, mas que, na verdade, são parte de um presente irracional. Essa configuração entre passado e presente é capaz de retratar a irracionalidade do racismo cotidiano como traumático. Bom, daí ela vai se lembrar do Freud, ela é versada em Freud. Né? Diz assim, Sigmund Freud usa a dificuldade de descarregar a violência como uma medida primária para entender o trauma. Trauma é isso, né? Tu recebe um choque e tu não tem como descarregar a violência, disse o Freud. No livro Além do Princípio do Prazer, ele fala de uma barreira, um escudo protetor ou camada que permite somente que quantidades toleráveis de excitação externa passem por ela. Quer dizer, tu só consegue absorver a porrada, algumas porradas, né? E em quantidade pequena. Se essa barreira sofrer alguma violação, o trauma é um resultado. Rotular um evento traumático é afirmar que uma experiência violenta, totalmente inesperada, aconteceu com o sujeito sem que ele a desejasse de forma alguma ou conspirasse para a sua ocorrência. A escravização, o colonialismo e o racismo cotidiano contêm uma imprevisibilidade que leva a efeitos prejudiciais. Prejudicial porque o aparato psíquico não pode, entre aspas, eliminar as excitações de acordo com o princípio da constância. Bom, e aí ela vai, então, no finalzinho do livro, ela vai desenvolver um pouco essa ideia da relação entre aquele passado e o mundo do presente. Né? Então, só mais um parágrafo. Eu gostaria, portanto, de conceitualizar a experiência do racismo cotidiano como traumática. Então, ela inverte a equação, quer dizer, aquele trauma que aconteceu lá, ele agora é revivido como trauma, mas aqui, né, no presente. Então, ela está dizendo, o racismo é traumático. O relato psicanalítico do trauma traz 3 ideias principais implícitas. A primeira é a ideia de um choque violento ou um evento inesperado para o qual a resposta imediata é o choque. Segunda, a separação ou fragmentação, pois esse choque violento e inesperado priva a relação da pessoa com a sociedade. E terceira, a ideia de atemporalidade, na qual um evento violento que ocorreu em algum momento passado é vivenciado no presente e vice-versa, com consequências dolorosas que afetam toda a organização psicológica e blá, 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 entre os quais se encontram pesadelos, flashbacks e ou dor física. Eu achei genial a explicação essa, né? Esse pacote, né, de juntar o presente com o passado, não como uma ideia abstrata, assim, do tipo o horror que foi a escravidão, mas de mostrar que isso é vivido cotidianamente por quem é vítima de racismo, né? É isso. Então, quando tu sente, segundo ela está dizendo, né, quando tu sente o horror do racismo no presente, aquilo ali não é vivido apenas como um problema interpessoal, né? Aquilo ali é um troço que tem um peso infinito. Assim, muito mal comparando, né? Eu nunca fui vítima de racismo, mas assim, sei lá, uma vez eu fui assaltado, por exemplo, uma armada, né? Me levaram meu carro e tal, com arma. Cara, eu passei, sei lá, um ano talvez com aquilo ali indo e voltando, né? Indo e voltando, assim, eu tinha pavor de sombra, de não sei o quê.
eu me arrepiava, assim, fisicamente me arrepiava quando chegava diante de alguma coisa que remotamente lembrasse o episódio. Então, estou usando essa minha escala pessoal pequena, assim, enfim, como é que a Kátia diz? White people problems, né? Como medida para entender isso aqui, né? Enfim, é isso, é uma super pensadora, mulher articuladíssima, ainda tem esse nome sonoro, né? Grada Quilombo. Grada Quilombo. Pode crer, isso aí. Legal. Tá, Marta, o grande finale, queremos o grande finale. Mas não é um grande finale, é só para vou encerrar minha participação modestamente, lendo um trechinho de novo, né, do livro que eu estou lançando, A Claridade Lá Fora, e para explicar, é um trecho bem pequeno, mas ele explica um pouco a minha personagem, que ela é uma personagem misógina, ela é uma mulher que não gosta de mulheres, né, e ela sofreu bullying na escola. Ela vai contar uma passagem rápida de como é que eram os dias escolares dela, muito rapidamente, e acabou se transformando, né, na mulher que a Kátia Suman já conhece, né, e que eu espero que meus caros colegas venham a conhecer também. Lídia tentou lembrar a última vez que havia jantado na casa de alguém. Não tinha esse tipo de intimidade com amiga nenhuma. Se era verdade que as amizades vitalícias nascem na infância e prosperam na adolescência, estava explicada sua agenda telefônica tão desabastecida de contatos. Lígia nunca se empenhou em formar uma turma no colégio, ingressar num time de vôlei, fazer parte de um grupo. Preferia isolar-se com algum livro, paixão que a fascinava mais do que qualquer esporte com bola. Só desgrudava os olhos das páginas para se defender dos ataques à sua esquisitice. Uma garota mal vestida que preferia ficar sozinha jamais seria deixada em paz. Escutava os cochichos, as piadas, as provocações. As colegas acusavam-na de se sentir superior por preferir a literatura, ideia que nunca tinha lhe passado pela cabeça. Observava as mais ricas exibirem suas canetas coloridas trazidas da Disney e compararem seus cabelos sedosos com as de meninas de cabelo crespo, e não se sentia atraída a fazer parte deste jogo de poder, mesmo ainda não entendendo que era disso que se tratava. Seu único bem era um relógio de pulso, que ganhara dos pais quando completou 10 anos, de plástico, vermelho. Era através dele que contava os segundos para virar logo uma adulta. Essa é uma palhinha de quem é a minha personagem e como é que ela se transformou na mulher que dá condução a esse livro. E todas as loucuras que ela faz. É muito legal. E, assim, a gente falou em off antes de começar, assim, não vai ter um lançamento oficial, quer dizer, com aglomeração, né, Marta? Então, não. Eu estou contando com essa divulgação mesmo, aqui online, boca a boca. A Tânia Carvalho agora, recentemente, nossa, usou o programa dela na Gaúcha, rasgou seda para o livro, e eu vi que foi uma coisa entusiasmada mesmo. Então, assim, né, estou contando com a boa vontade dos leitores, dos amigos, e acho que é um livro bacana, assim, que é um livro que prende, não vai mudar a vida de ninguém, mas eu acho que como exercício criativo, para mim, exercício de criação, foi muito importante e deu sentido essa minha pandemia também, porque eu fiquei, né, praticamente todo esse tempo, de março até final de julho, mergulhada no livro. Então, por um lado, foi bom esse momento de paz, de ficar realmente isolada em casa para concluir esse trabalho. E agora tem que começar outro, né, porque, pelo visto, eu acho, pelo menos, eu não estou tão otimista assim, eu acho Nem que eu. Deve ficar um pouquinho se cuidando ainda. O otimista aqui do grupo é o professor Fischer, que já... Além de otimista, eu também tem um livro meu que ficou pronto agora. Qual é o nome? Ai, não dá para ler. Só dá Fischer Luiz Augusto. O nome está meio pequenininho, né? Vou reclamar. Que ele é comprido. Não, é que na telinha é ruim, né? Não, se chama O Fim do Cânone e Nós com Isso. Tá, Fim do Cânone e Nós com Isso. E é um livro de ensaios e tal, da Figura de Linguagem, a editora do Luiz Maurício, da Fernanda, né? Também não teve ainda nenhum barulho, mas ele chegou essa semana, então eu ainda estou naquele de... Pois Coisa bem boa, né? É muito bom. É um parto
Mas eu sofro porque eu já vi que tem probleminha de revisão, assim, uma vírgula que sai. E daí eu sofro com aquela vírgula que não podia estar ali. E foi um descuido. Eu notei aquela vírgula, Marta. Eu não ia mencionar. Estragou tudo, né? Estragou. Botar o livro no lixo. Parei de ler, quase. Te mandei um WhatsApp, falei, vem cá, e aquela vírgula? Cara, a gente é muito neurótico. Eu fui muito neurótico. Eu reviso 500 vezes, depois quando eu vejo que saiu... Quando chega um livro... Quando chega um livro meu, eu nunca olho para ele logo. Nunca olho, nunca abro ele. Porque é certo que eu vou achar defeito. E vai achar de prima, já vai direto. Mas eu sou otimista, eu não sou otimista para a pandemia, mas sou otimista para outras coisas. Eu já penso, vai ter uma segunda edição, então eu já estou anotando as coisas que eu quero. E já estou mudando. Eu sou tão louca que já tem coisas que eu quero que mude, que nem tem a ver com erro. É eu que já acho que poderia uma frase ter ficado melhor, mais bem escrita. Nossa, eu dou um trabalhinho lá para o pessoal. Mas, no fim, vale a pena. Maravilha. Era isso, né, minha gente? Né? Então, poxa, Marta, muito obrigada mesma, né? Tô bem louca, obrigada mesmo. Enfim, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Que legal, que bom. E vender o meu cacho de banana, né? Banana boa, hein? Tá? A claridade na verdade, lá fora. É um croissant. É um croissant, é um croissant. É isso aí. Então tá, meus queridos, eu conversei um pouquinho com a Mônica Tomasi antes, porque lá ela mora na Alemanha, tem uma diferença de fuso de, sei lá, 5 horas, então a gente conversou um pouquinho, eu vou botar aqui agora a nossa conversa, só para preceder a canja que ela fez para esse sarau especialmente. Então, queridos, até a semana, Marta, valeu, querida. Obrigada. Valeu, Diego. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Então, tudo bom, Kátia? Prazer estar aqui de novo. De outra forma. De outra forma. Então, a Mônica já participou de uma canja aqui, mas foi uma triangulação, né? Que eu chamei o Nelson, aí ele fez uma... Vocês já... Tu tem participado, né? Assim, tu tem criado lá, não é lives, mas parcerias musicais postado, Então, tenho tentado me adaptar, né, Kátia, como todo mundo está... Para quem não tinha essa linguagem, né, agora com a história da pandemia, ficou muito louco isso, porque a gente tem que se expressar de outra forma, né? Não, pedagogia, a epidemia ensinando a se virar, né? Mas, na verdade... Na verdade, tu já faz isso há muitos anos, sem pandemia, né? Tu já estava nessa linguagem muito antes do que essa obrigação agora da gente, né? Isso, então, assim, mas também não levei vantagem nenhuma. Por isso que eu botei essa camiseta aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Trinken Health, sei lá o que é isso. Beber ajuda, Então, Mônica, tu tá há quanto tempo na Alemanha? Eu tô há quase 2 anos aqui. Quase 2 anos, e super adaptada, Brasil, nem pensar, qual é? Então, eu não posso dizer que eu tô totalmente adaptada, é uma nova vida, né, Kátia? Totalmente, assim. Eu estou ainda na batalha da adaptação da língua, né? Sim. A língua alemã. Eu continuo estudando, agora eu tô fazendo uma segunda etapa do curso, porque eu quero também reconhecer meus diplomas aqui, então tu tem que fazer todo um processo, né? Uhum. Mas, sim, eu entendo bastante aqui, consigo me comunicar, mas não consigo filosofar em alemão, né? Então, é bem complicado. Mas se tu quer validar os teus diplomas, tu quer ficar, né? Tu já respondeu a pergunta. É verdade. Não tem, exatamente. Eu estou aqui, não tenho projeto de voltar agora, e cada vez, mas eu também não consigo me desconectar
do meu país, das minhas coisas. Eu estou naquele processo de pessoas que saem do país e se distanciam dos amigos, da família. Sim. E isso é um preço, um tamanho muito grande ainda, que eu estou processando isso, né? Claro. Mas não, e agora, com a história da pandemia, existe uma coisa que tu não pode pegar um avião e ir lá visitá-los. Não. Visitar vocês e visitar meus amigos, meus pais, claro. minha família. Então, isso é um processo duro, assim, que todo mundo está passando, né? Todo mundo. Essa negação, né, do teu direito de ir e vir, assim. Sim. Tem uns que passam por outros motivos, mas a gente agora está vivendo isso, a gente não está acostumada com isso, né? Então, esse é um lance. É uma limitação, dá uma angústia, né? Agora, a Europa está vivendo a segunda onda, né? Está bem forte, né? Começou porque a gente começou aqui com a ficar presa uns 2 meses antes de vocês, né? Aí do Brasil. E começando a ver tudo, mas aqui existe uma total segurança que o que a gente está fazendo, a coisa da educação, o respeito para o outro, o porquê usar uma máscara, o porquê manter a distância, o porquê não ir encontrar os amigos. Mas teve passeata de 20 mil contra a máscara, né? Teve, mas assim, aqueles grupos como tem tudo, mais em Berlim, Düsseldorf, não sei outros lugares que teve. Eu moro numa cidade pequena, eu moro Kusel, é uma cidade muito pequena, na região do Highland Falls. Então eu digo assim, eu tô no interior, mas eu pego a Autobahn aqui, a nossa freeway, eu tô 30 quilômetros, eu estou de uma cidade maior, assim. Então, é como se tu vivesse numa comunidade onde eu estou respeitando meu amigo, eu estou respeitando a minha mãe, o meu pai, claro. Entende? Então, não estou fazendo merda. E aqui, quem faz merda... Fica muito visível. Assim. Fica muito visível. Na Alemanha, então, essa coisa das regras, elas existem. Não tem que questionar. Eu vou só facilitar para mim nesse momento. Não tem. Não tem um jeitinho, duas pessoas... Não, entrar em qualquer lugar é máscara, sair também, enfim, é isso. O que ficou ruim é quem trabalha com arte, com cultura. A gente precisa estar em contato com as pessoas, né, para fazer música, para tocar, para trocar. E esse ano foi um ano que eu estava com muita coisa já legal, assim, sabe? Uns projetos legais, festivais, assim, que eu já tinha feito contato. Eu estava com uma agenda legal agora até outubro. E tudo foi cancelado, tudo foi todo mundo. Claro. Então, esse show que eu fiz agora, dia 9 de outubro, foi o único que permaneceu, assim. É um teatro grande, mas ficou com uma limitação de, no máximo, 300 pessoas. Então, sentava 2 cadeiras vagas, mais um, e cheio de... Esse foi o que rendeu a crítica que tu compartilhou, né? Que eu compartilhei agora. Que uma crítica maravilhosa, né? Assim, puxa, super elogiosa. O cara é brasilianista, qualquer coisa assim. O cara é apaixonado por música brasileira, parece. Eu nem sei quem é. Eu nem sei quem é. E foi total surpresa. Eu não sabia que teria uma crítica. Enfim, esse projeto, a Jazz Green, essa banda, esse projeto já existe há 13 anos. E a característica é justamente isso. Na verdade, foi a primeira vez que eles convidaram um artista que se aproximasse mais da música latina, né? Que eles consideram latina, assim, né? Sim, música claro. brasileira. Foi a primeira vez. Então, mas a característica desse projeto é o foco no estilo jazz, na mistura, na fusão. A gente já está com o tempo meio estourado. Eu queria muito te agradecer, tá? Te desejar tudo de bom aí e vamos lá. Vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Isso aí, tá? Então tá? Todo mundo continuem de máscara, todo mundo Isso. respeitando, né, o outro aí, tá Legal. bom? Muito obrigada. Então, um beijo e a gente fica então agora com a Mônica cantando e tocando pra gente. Valeu.
Olá, pessoal do Sarau. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, ainda mais nessa edição especialíssima sobre as mulheres. E que legal que está junto com a gente aqui a escritora Marta Medeiros. A primeira música que eu vou fazer para vocês é uma música inédita, compus agora durante a quarentena, quando eu me dei conta dessa nova rotina que obrigatoriamente a gente passa a viver. A gente começa a pensar em todas as coisas que são essenciais para a gente e de que forma a gente passa a se relacionar com o nosso mundo, com o nosso redor. Então aqui vai, essencial. Entre fusos, confusos, vou na feira, só na imaginação, compromissos inventados no armário, limpeza no porão. Ver amigos na tela enquadrada, saber como eles vão, falar do medo, do que seria se um vírus parasse a produção. Eu toco violão, eu mando pra nuvem, no além de lá, no além de lá. Solidão me abraça de pijama, na rua ninguém passa, mas beijar é essencial, comer é essencial, a arte é essencial, respeito é essencial, limpar é essencial, criança é essencial, passarinho é essencial, Wi-Fi é essencial. Hoje a vida tá assim, se vive pra live, se vive pra like. Hoje a vida tá assim, se vive pra live, se vive pra like. Eu toco violão, eu mando pra nuvem, no além de lá, no além de lá, no além de lá, no além de lá. Essa próxima música chama A Folha Disse. Gravei no meu disco Intermitente. A folha disse que o que caiu daquela árvore não era flor, não era fruto, era o amor.
permitir, o medo acaba. É possível que um dia eu vá morar no mato, com passarinhos, internet, um violão, tomando mate. Hoje só melancolia invade a nossa arte. Me dê tua mão, olha pro céu, a vida em Marte. A folha disse que o que caiu daquela árvore não era flor, não era fruto, era o amor que despencava. Alguém me disse que o que partiu abriu a porta, não era dor nem alegria, era o vazio que ali morava. Se o tempo cura o que cansou, porque mistura o que está vindo com o que passou. Se permitir, o medo acaba. É possível que um dia eu vá morar no mato, com passarinhos, internet, um violão, tomando mate. Hoje só melancolia invade a nossa arte. Me dê tua mão, olha pro céu, a vida em Marte. Essa próxima música é uma parceria inédita minha com a escritora Fernanda Young, e de alguma forma eu queria dedicar isso para ela, dizer que eu penso muito nela ainda, que é um absurdo a partida dela assim, dessa forma que foi. A Fernanda é uma escritora, talvez o mais perto que eu cheguei de uma escritora, e a gente tinha uma convivência muito, muito divertida, muito bacana. Sempre era muito bom estar com ela. E uma das lembranças que eu tenho é quando a gente saía por São Paulo, a gente ia em todas as lojas de música e procurava coletâneas do Fábio Júnior. E ela tinha vergonha de assumir que eu gostava do Fábio Júnior. E a gente comprava essa coletânea, comprou uma coletânea e ficava andando de carro horas e horas por São Paulo, com o volume no máximo, assim, cantando todas as músicas do Fábio Júnior. Então essa é uma das lembranças que eu tenho, assim, de convivência com a Fernanda. Vou fazer essa parceria, eu nunca gravei essa música, e chama As Flores Disfarçam. É minha, dela e do Alexandre Fontanetti. Não quero limites, não quero os velhos, não quero desculpas, não quero mais remédios, não quero pessoa, não quero Cervantes, não quero o pó dos seus livros na estante. As flores disfarçam as cores do tédio, margaridas na alma de miolos amarelos.
lágrimas que não secam, pois sendo flor precisam de orvalho. Levo ao pé da letra um conselho que me foi dado. As flores disfarçam as cores do tédio, margaridas na alma de miolos amarelos. As flores disfarçam, tão tristes. As flores disfarçam. Não quero limites, não quero os velhos, não quero desculpas, não quero mais remédios. Não quero pessoa, não quero Cervantes,